Já mandei aí o convite, Wilson. Olá! Olá! Sim. Wilson, tá aparecendo assim, ó, só sua cabecinha, ó. Deixa eu ajustar aqui, peraí. Deixa eu ajustar. Engraçado pra mim passar. Agora tá aparecendo? Agora ficou bem melhor, porque tava assim, ó, você tava quase afogado, né? Ah, pronto, agora estou inteiro. Ai, tá ótimo. Pessoal, tá aí, todo mundo tá ouvindo legal? Como é que tá a imagem para todo mundo? Eu tô com um retorno seu, não sei. Agora Tá não. com... Agora tava com retorno, Melhorou? né? Melhorou. Ok. Muito bem. Olá. Bom, primeiro, então, nossa, já estamos aí com o nosso pessoal aí, Wilson. Vamos começar, então, até para honrar essas pessoas que estão com a gente. Obrigada aí, Maricilva. Obrigada, Camila, pelo retorno aí. Muito bem. Antes de mais nada, Wilson, eu queria que Sim. você se apresentasse aí para o pessoal que está com a gente já. Quem é o professor Wilson Nascimento? Meu Uau. mestre, primeiro. Ah, boa noite, Marisol. Boa noite a todos. Primeiramente, gratidão pelo convite. Sou um admirador do seu trabalho, você sabe disso, o quanto você se dedica. Você acho que está dentro daquele grupo de profissionais que realmente faz com excelência o que faz, se preocupando com o próximo. Eu acho que a gente já está até entrando no tema antes mesmo de falar do tema, né? O seu Exato. propósito de fazer a diferença na vida das pessoas. Bom, eu sou o professor Wilson, trainer. Hoje estou à frente da Eumanas, uma empresa da qual tem o papel de desenvolvimento humano no Brasil e em vários outros países, né, onde a gente atua, desenvolvendo as potencialidades humanas. Nós acreditamos verdadeiramente que o ser humano é muito maior do que eles imaginam. Então, o professor Wilson, seja numa sala de aula de MBA, numa aula de doutorado, o que eu busco é sempre provocar, sempre fazer com que as pessoas, né, Marisol, olhem para dentro e vejam o quão grande elas são e possam, a partir daí, descobrir ou potencializar os seus objetivos na vida. Então, acho que, resumidamente, esse sou eu. Sim, muito bem, Wilson. E há alguém que também da mesma forma, né, Wilson, sempre, todas as vezes que eu te ouço falando, é sempre pensando no outro. E você tem um slogan muito bacana na sua empresa, e eu acho que não é só da empresa, é um lema, deve ser um lema de vida até, e um cuida do outro sempre. Muito, muito bacana isso, muito, muito bonito. Muito bem. Pessoal, então aí para quem não estava nas outras lives, vou dar só uma introduçãozinha rápida, vou contar para vocês então o porquê dessa sequência de lives que nós começamos a fazer de um tempinho para cá. A intenção é ajudar as pessoas a se fortalecerem emocionalmente nesse momento tão desafiador que nós temos vivido, não é mesmo? É, a gente fala em cuidar da nossa imunidade, muitas pessoas estão atentas a isso. Nós olhamos para a nossa alimentação, nós olhamos para a nossa atividade física, e eu percebo que muitas pessoas estão deixando passar aí a questão emocional. E nós esquecemos, assim, que as emoções, algumas emoções a longo prazo, elas também prejudicam, elas detonam com a nossa imunidade, não é mesmo? Então, é por isso, esse é o objetivo das nossas lives, de ajudar a fortalecer essas pessoas emocionalmente, para que quando termine tudo isso, elas saiam mais fortes, saiam melhores do que antes de tudo isso começar. E quando eu pensei na live dessa semana, no tema das lives dessa semana, eu pensei, não, essa semana acho que é legal falar de propósito, a primeira pessoa que me vem à mente é o Wilson, porque, Ah, na verdade, o Wilson fala muito bem de propósito, mas além de falar, a gente percebe que ele vive realmente o seu propósito de vida. Então foi a primeira pessoa que eu falei, não, para falar de propósito tem que ser o Wilson mesmo, não é? E aí, quando a gente fala de propósito, Wilson, algumas pessoas me questionaram, e eu também tenho percebido isso nos últimos tempos, que a palavra propósito ela foi tão disseminada, tão popularizada, que ela até chegou a perder o seu real significado.
Muitas pessoas estão usando o propósito, a palavra propósito como significado de objetivo, mas nós sabemos que propósito é muito, mas muito mais do que tudo isso. E aí eu queria que você começasse então a nossa live, Wilson, dizendo o que é propósito. Vamos lá. Realmente o que você está colocando é algo que, de uma certa forma, vem sendo banalizado no meio, né, de muitos eventos motivacionais ou até mesmo em aulas, falando de propósito como algo tão simples e tão pequeno, né? Eu diria que a gente pode dividir em duas formas. Se a gente pensa no propósito, aí eu gosto de citar aqui o Simprem Baba, né? Uma pessoa assim iluminada que fala de propósito com muita autoridade e ele fala o propósito da alma e do ego, né? Todos nós, pela linha do Simprem Baba, nós nascemos com o propósito da alma, nós já viemos com uma missão. Qual é o nosso propósito nessa vida? O que nós viemos aqui fazer? Né? E por que vamos fazer e por que estamos fazendo o que fazemos com tanta excelência? Aí a gente já começa a identificar as pessoas que vivem por um propósito e os que vivem por um interesse, ou pelo segundo propósito, como o Primbaba coloca, o propósito do ego. Eu vou pegar até o momento que a gente está vivendo, acho que cabe um exemplo. Nesse exato momento existem vários profissionais de saúde, vamos destacar principalmente os médicos, porque é uma profissão muito buscada por muitas pessoas, porque sabe que não vai ficar desempregado. A diferença do médico que está lá neste momento, que vive pelo propósito, é aquele cara que mesmo sabendo do risco da contaminação, ele está lá todos os dias, cansado, realmente lutando para estar lá na linha de frente. Só que de contrapartida, a gente sabe de outros que pegaram atestado, que estão criando algumas situações para não estar lá. Porque ele não vive o propósito da alma. Ele vive, claro, o interesse comercial, o status de ser médico e vive o propósito do ego. Então, acho que assim, o passo principal que a gente diferencia quem verdadeiramente vive pelo seu propósito é quando a gente percebe e identifica uma pessoa que faz muito mais além do que outras pessoas que praticam a mesma profissão. Eu acho que isso já é algo muito importante para a gente destacar. Então, é assim, aí já cabe, acho que a primeira reflexão para quem está nos assistindo. Hoje, o que você faz por quê? E se realmente você faz pela paixão de fazer ou pelo valor que você recebe hoje. Também já é uma forma da gente identificar se é propósito ou se é o interesse comercial de ganhar. E não há mal nenhum em ganhar, que fique bem claro isso. Só que a gente não pode inverter a ordem, né, Marisol? Porque quando eu faço e faço bem feito, por consequência, naturalmente eu recebo por isso. Agora, quando eu faço com o único interesse comercial, ele não vai se sustentar por muito tempo. Sem dúvida. Fora, né, Wilson, as consequências para nós mesmos. Porque quando nós trabalhamos por um propósito, nós temos um estado de, eu digo, de paz, de realização, de dever cumprido, de entrega. E quando nós fazemos por um simples objetivo, seja ele pelo ego ou não, mas pelo simples objetivo, automaticamente nós também temos um desgaste maior de energia, de significado, de reconhecimento, enfim, nesse sentimento, né? E aí, Wilson, olha só, você traz todo esse, vamos dizer, esse conceito para a gente, e vamos pensar junto aqui, mediante todo esse cenário que nós estamos vivendo, qual que é a importância, qual que é o poder de nós termos esse propósito bem definido neste momento de tantos desafios? Legal. Primeiro que é ocupar a nossa mente de uma forma mais saudável do que aquelas pessoas que não sabem exatamente o que estão fazendo e por que estão fazendo. Vamos dar um exemplo do que está acontecendo nas redes sociais. O excesso de lives, como o pessoal está comentando. Dentro do meu propósito, dentro da missão da minha empresa, está o desenvolvimento humano. Então, quando a gente se propõe estar aqui na frente, realmente, falando em uma live, passando o nosso conhecimento e também ouvindo as pessoas, a gente está seguindo o nosso propósito. A gente não está fazendo nada
de diferente do que a gente já fazia. A gente continua focado, só aproveitando a tecnologia para poder dar continuidade naquilo que a gente ama fazer. Agora, de contrapartida, nesse momento, apareceram diversos especialistas que criaram diversas lives que não tem nada a ver com o propósito de vida dele, mas ele acredita que é uma forma de fazer a diferença aí na vida de alguém. Eu acho que isso fica bem claro, né? Por quê? Qual é o nosso objetivo? Se no final de uma live dessa, a gente, com o mínimo que a gente passar, a gente impactar a vida de alguém de forma positiva, a gente tem a plena certeza, Marisol, que a gente está seguindo o nosso propósito, que não é simples. Quando você pega grandes propósitos da história, vamos pegar um grande exemplo, que foi Gandhi, que tinha uma missão de lutar, né, pela liberdade da Índia, mas sem violência alguma. Algo bem grande. Aí algumas pessoas falam, nossa, mas isso é um propósito muito grande. Então o propósito precisa ser algo tão grande assim? Não. Não. Mas o propósito tem que ser algo que todos os dias, ao acordar, você acorde com energia e disposição para não negociar a realização deste propósito. É como se o propósito é o nosso porquê. Por que eu acordei hoje? E aí vamos citar um outro grande escritor, que é o Viktor Franklin, e ele fala assim, quem tem um porquê enfrenta qualquer como. Quem tem um propósito na vida enfrenta qualquer como para realizar ele. Sem dúvida. Tem um comentário aqui, uma pergunta, na verdade, Wilson, do Marcos. Ele diz o seguinte: quando o propósito e o financeiro não caminham juntos, o que fazer? Sofrimento no primeiro momento, porque normalmente, e a gente tem N histórias de pessoas que abriram mão de carreiras, de profissões, porque descobrem que realmente não era aquele seu propósito de vida. Agora, necessariamente, às vezes a gente acredita que se deveríamos estar ganhando mais por isso, porque acreditamos que esse é o nosso propósito. Não é, é sempre o inverso. Quando a gente percebe que a gente está fazendo algo, que a gente se doa, e claro que paralelo a isso eu ganho, aí eu tenho uma congruência do meu propósito com o meu financeiro. Se não está existindo esse equilíbrio, você deve analisar se realmente esse é o seu propósito de vida. O que faz você acreditar que este é o seu propósito de vida? Porque algumas pessoas, Marisol, com o passar do tempo, alguém delega a elas propósitos e elas aceitam, né? E elas pegam aquilo como uma verdade, mas não é. Então, assim, acho que entra aquele grande questionamento. Propósito, quanto mais eu me conheço, mais eu identifico o que faz realmente meu olho brilhar e pelo que eu realmente sou apaixonado. Então, acho que a grande pergunta é, realmente esse é o seu propósito? Boa. E quem perguntou aqui, ele mandou, eu acho que não sei se você está lendo aí, está acompanhando, mas ele Tá falou passando assim, ele rápido. conhece o meu propósito, Marcão do vôlei. Foi ele que mandou essa pergunta. É verdade. O Marcão, realmente. E a gente sempre questiona, o Marcos já fez vários treinamentos comigo, porque ele tem uma paixão pelo voleibol. Ele tem uma paixão de estar à frente, desenvolvendo times de voleibol. O que acontece é que ele depende, aí vem uma questão interessante. Muito obrigado, Marcos, por você trazer isso. Como ele hoje trabalha com o apoio do incentivo das prefeituras, a gente sabe que neste mundo, né, tem um interesse comercial e ele tem o verdadeiro interesse em desenvolver o ser humano. Só que se esse é meu propósito e via rede pública dando certo, eu tenho que trilhar outras opções. Eu tenho que pagar o preço em clubes particulares. Quem disse que para se viver o nosso propósito, a gente vai amanhecer todos os dias com um sol de brigadeiro, com tudo à nossa disposição, para que a gente realize o propósito com maior facilidade? Quem disse?
Claro que não. Desafios. Nós vamos ter que pagar um preço muito grande para que a gente possa viver. E tem outro detalhe: o propósito é meu, não é seu, Marisol. Não é da pessoa que eu estou oferecendo o meu serviço. Então, infelizmente, pagar o preço vem de mão dada com realizar propósito. Eu penso dessa forma. Sem dúvida, sem dúvida. E aqui eu vou trazer uma pergunta da Camila. Ela pergunta o seguinte: Wilson, o propósito não seria igual a todos os seres humanos? O amor? E cada um terá ferramentas diferentes, dons e talentos para entregar esse amor aos demais? Bonito isso, né? Qual o nome Essa dela, Camila perdão? aqui, ô Camila, beijo, tô aqui com a tua outra pergunta, tá, Camila? Essa Camila é demais. Brilhante, Camila. Camila, quando a gente fala em amor, e é o amor, né? Quando a gente coloca o amor dentro dos valores primordiais que os seres humanos, inclusive nesse momento, deveríamos estar exercitando esse valor, amor, a todo preço. Aí a gente pode trazer dentro do estudo dos japoneses, né? Que eles falam muito do Ikigai, né, Marisol? Que eles juntam Sim, realmente aquilo que você ama, o que o mundo precisa, o que você é pago para fazer e aquilo que você é bom em fazer. Então veja que a primeira coisa que o japonês traz é aquilo que você ama. Então isso é automático. O teu propósito vai estar ligado diretamente à sua paixão em fazer aquilo acontecer, no seu amor daquilo que aquilo aconteça. Mas vai ser diferente o meu com relação ao de um excelente médico nesse momento. Ele vai usar esse amor com toda a força para que ele deixe a família em casa, vá para o hospital, cuide das pessoas que ele nem conhece e volte para a casa dele cuidar da família dele. Eu vou usar com muito amor essa oportunidade que eu tenho de fazer uma live, ou seja, numa sala de aula simplesmente dando uma aula. Então, o propósito de cada um nesse mundo realmente é diferente. E quando você vive em comunidades onde as pessoas realmente buscam esse propósito de uma forma verdadeira, aí a gente percebe por que tem tantas nações, tantas comunidades tão à frente das quais nós vivemos hoje. Não vamos politicar o nosso bate-papo, mas vamos dar um exemplo. Veja uma situação de um país sem propósito. Neste momento, ao invés das pessoas unirem forças, elas ficam brigando um político com o outro para quem manda mais. Isso é falta de propósito na vida. Isso é simplesmente ambição. Porque se tivesse propósito, com certeza estaríamos passando por tudo isso de uma forma diferente. exatamente. Wilson, no livro Propósito, do Prembaba, ele traz um capítulo lá, uma partezinha onde ele fala da bendita crise, não é mesmo? E ele se refere não só às crises externas, como é o que nós estamos vivendo hoje, mas também às nossas crises internas. Então, muitas vezes a crise ela é ocasionada por fatores externos, como o coronavírus, como outras que nós já vivemos, e as pessoas entram num momento desafiador, entram em crise. E também tem aquele momento em que externamente está tudo bem, está numa normalidade, mas nós entramos naquela crise interna. E ele fala bendita crise, porque são exatamente nesses momentos em que nós nos damos o tempo de parar e olhar para dentro de nós mesmos. Muitas pessoas têm uma dificuldade em identificar o seu propósito. E são exatamente nesses momentos que muitas vezes nós não entendemos o motivo disso tudo, mas são nesses momentos as grandes descobertas. A hora que a gente para, sofre na dor, olha para dentro de nós mesmos e começamos a buscar as nossas respostas, os nossos porquês. E aí muitas vezes nós encontramos o nosso propósito. Eu queria que você falasse um pouquinho, Wilson, você já entrou um pouquinho nesse assunto, mas eu tenho alguns casos e tem algumas pessoas que estão assistindo ou vendo a gente aqui agora e que eu sei que tem essa dúvida e essa dificuldade de encontrar esse propósito. Eu digo que nós somos divididos em alguns grupos nessa questão. Algumas pessoas que já identificaram e vivem o seu propósito, outras pessoas que
não identificaram e também não estão nem preocupados com isso, não veem valor na importância de se identificar o seu propósito e ter um motivo, um significado de vida maior. Outras pessoas que estão buscando esse propósito, estão ainda começando a se familiarizar com o tema e entender um pouquinho o que quer dizer, para que é, porque embora tenha se falado muito, mas como eu falei, o real significado do propósito tem se perdido. Mas temos essas pessoas e temos também as pessoas que têm buscado esse propósito já incansavelmente, não encontram suas respostas e estão se sentindo assim angustiados. Eu tenho inclusive 2 casos desses, de pessoas que estão agoniadas porque elas estão numa cobrança, numa autocobrança muito forte, porque querem entender o motivo, o que eles vieram fazer nessa vida, tá? Então, o que eu queria que você ajudasse, contribuísse agora um pouquinho com todo o teu conhecimento e sabedoria, Wilson, o que a gente pode falar para essas pessoas que estão em busca desse propósito, de que forma elas podem encontrar esta resposta? Facinha a pergunta, hein? É verdade. Ainda bem que eu anotei toda ela. Vamos lá. A gente faz a gente pensar, né, naquela frase que tantas pessoas repetem, né? Que é conhece a ti mesmo, né? Tá escrito lá no oráculo de Delfos, né? Na verdade, ninguém sabe quem escreveu esta frase. Vários filósofos sempre repetiram, mas ninguém sabe. Porque talvez por conta da tamanha complexidade desta frase. Quando hoje, algumas pessoas hoje ainda não sabem, não têm mapeado o que fazem bem ou que fazem com excelência, aquilo que nós chamamos de talentos. Todos nós somos munidos de talentos, todos nós viemos para esse mundo munidos de talentos, independente da forma que nós viemos. Eu dou um exemplo, Marisol, eu tenho uma aluna que me segue e ela tem paralisia cerebral. E ela fez formações, ela fez o Master Coach com a gente, ela digita com 2 dedinhos, mas essa menina tem um talento único e extraordinário dela, que talvez outras pessoas que nasceram com a mesma paralisia cerebral que ela, não lutaram tanto como ela lutou para ser quem é. Então, o primeiro passo é a gente ter a consciência daquilo que eu entendo como um talento. O que você faz hoje de forma única? Ou você se dedica realmente a isso? Porque às vezes eu sou um ótimo comunicador e insisto em querer ser um gerente financeiro, cuidar de planilha de Excel, porque lá eu ganho 15 mil reais por mês. O comunicador, eu não sei quanto que eu vou ganhar. Então eu não quero me arriscar como comunicador, eu fico ali sofrendo e fico ouvindo as pessoas falando de propósito e eu falo, que mundo que essas pessoas vivem? O meu propósito é cuidar da minha planilha de Excel. Então acho que o passo principal é que as pessoas, primeiro, elas têm que mapear. Você tem que olhar para o que você faz e parar de olhar para a grama do vizinho, porque também tem isso, né? Olha o que aconteceu com a nossa área de trabalho. Muitas pessoas, porque acreditaram que você ficaria milionário fazendo uma formação em coach no Brasil, porque era o que as escolas vendiam. Eu conheci pessoas que pediram demissão de empregos para atuar como coach. Mas não era o propósito de vida dessa pessoa conexão com o próximo. Porque para atuar como coach, tem que estar na tua essência a sua habilidade em se conectar. Agora, as pessoas que olharam só o cifrão, posso confirmar que 90% está fora do mercado. Mais de 90% dessas pessoas estão fora do mercado. Então, e por que a gente entra nessa luta, né? Nesse conflito interno? Porque eu ouço pessoas falando com uma leveza tão grande do seu propósito, mesmo nesse momento de crise, mantendo o seu estado emocional o mais positivo possível, e eu começo a olhar e falar, mas eu não consigo isso. O que falta? E aí eu começo a pular todos os dias, eu começo a fazer uma coisa diferente, não termino, faço outra, não termino, faço outra, não termino. Então, 2 caminhos. Primeiro passo, se não consegue sozinho, eu sempre digo isso, mas só, peça ajuda. Primeiro passo, peça ajuda.
peça ajuda, busque um profissional, busque um líder religioso, busque alguém que você se identifica e vá conversar com essa pessoa sobre o que você está vivendo. Esse é o primeiro passo. O segundo passo, não é porque você começou a fazer algo amanhã, que a semana que vem não está dando certo, que você vai desistir. As pessoas desistem muito rápido, Marisol. Sabe, quantos anos nós estamos, né, em busca do nosso propósito? Eu e você. Quantas pontes aéreas, quantos meses fora do Brasil estudando? Então, assim, a gente paga um preço muito grande. Ter um propósito claro não é uma vida de mar de rosas. É muitas vezes sofrer. É muitas vezes você acreditar que fez o seu melhor e as pessoas falarem, nossa, só isso? E você falar, poxa. E você fala, poxa, né? Por quê? Porque você se deixou levar pelo seu ego. E realmente, ainda bem que as pessoas falaram isso para você. E aí, quando Sim. você realmente vive pelo seu propósito, sabe o que você faz? Você se dedica mais. Aí você se dedica mais. Aí você vai falar assim, a próxima eu vou fazer muito melhor que isso. Eu gosto muito daquela metáfora daquela história que o Godrin conta do menino e do bombeiro, que ele fala, eu posso fazer melhor do que isso sempre. Viver pelo propósito é acreditar todos os dias, posso fazer melhor do que isso. Então quem está nessa angústia, identifique o que você faz de bem. Se você tem dificuldade em identificar, busque ajuda. Mas tenha consciência que um talento único e extraordinário tem dentro de você. A gente precisa provocar esse talento. E aí, né, Wilson, eu tenho uma perguntazinha assim, muito simples que para mim, ela me ajudou bastante no encontro na identificação do meu propósito. O que você faz tão bem, de uma forma tão natural, que você nem se percebe e que as outras pessoas te procuram por isso? Essa é uma. Outra reflexão para mim foi muito importante. O que é que você faria, que você gosta tanto de fazer, que você, se você não precisasse de dinheiro para viver, você faria de graça o resto da vida? E aí, para mim, as Uau! coisas foram clareando, né, no início. Porque, na verdade, Wilson, eu fui um pouco tardia e eu só consegui identificar o meu propósito uns 4 ou 5 anos para cá, né? Você não conhece a minha história, a gente nunca conversou sobre isso, mas durante 25 anos eu fui empresária do setor têxtil. Tinha fábrica, tinha lojas, mas nunca me senti pertencente. Eu fazia porque aquilo era uma profissão da família, minha família toda é do comércio, e então eu também fui no embalo, não me questionei no momento de fazer essas escolhas. E depois, só de muitos anos, de 25 anos só, é que eu comecei a me perguntar, mas peraí, o que é que eu estou fazendo aqui? Para que eu vim? Por que eu faço o que faço, né? E comecei daí a fazer todos esses links, esses estudos para entender esses autoconhecimento, para entender o que então me movia. E essas perguntas que eu citei foram decisivas para mim. E também eu tive a ajuda de um coach, uma coach, uma grande pessoa que eu vou ser grata aí para o resto da minha vida. E que foi uma profissional assim que, enfim, me marcou realmente pela sua capacidade de me ajudar. Mas, enfim, então são essas perguntas também que me ajudaram a despertar. Então, nós estamos falando aqui de como as pessoas podem encontrar o seu propósito, e existem essas questões, e principalmente, né, Wilson, o autoconhecimento. Perceber os seus reais talentos. Eu sempre acreditei nisso, né, nesses dons naturais que Deus nos deu, e que ele nos deu justamente para que a gente servisse ao outro. E propósito, para mim, é sempre conectado ao outro, ao amor do outro. A Camila falou ali muito bem, perguntou muito bem sobre o amor. Eu até vou trazer logo a outra pergunta dela aqui. E por isso que, para mim, essa definição de propósito é muito clara. Toda vez que eu uso os meus talentos a serviço do outro, eu estou falando de propósito. Isso é o amor, na verdade. Ame o outro como a ti mesmo.
né? Deixa eu E, trazer aqui, Wilson, e uma interessante, pergunta. só fazer um Pode comentário, falar. Marisol, em cima do que você está falando. E é realmente isso. Por isso que talvez a gente use tanto essa frase, um cuida do outro sempre, né? O professor Mário Sérgio Cortella, ele tem uma provocação que é bem interessante, que ele diz assim, se você não existisse, que falta você faria? Né? Se você não existisse, que falta você faria? Eu já percebi essa pergunta quando você tem um propósito claro na vida, quando você já identificou o seu propósito, a gente percebe que as pessoas respondem muito rápido isso. Quando as pessoas não têm, elas dizem assim, ah, não faria falta nenhuma, não ia existir, né? Mas não é isso que o Mário Sérgio quer que você reflita. Ele quer que você reflita exatamente sobre o que você está fazendo que ninguém faria tão bom quanto você. O que você faz hoje que ninguém ou pouquíssimas pessoas têm essa habilidade em fazer? Eu digo que a maior dificuldade do ser humano hoje é em se conectar. Ou era. Porque as pessoas tinham uma dificuldade muito grande de se conectar. E elas reclamavam o tempo todo porque elas não tinham tempo. Aí agora, por conta de uma crise, a gente tem tempo de sobra. E as pessoas estão criando outro problema agora, porque elas não sabem mais conviver a maior parte do tempo com aquelas pessoas onde elas passavam a menor parte do tempo. Então, acho que quem está buscando o seu propósito, pense em responder essa pergunta. Se você não existisse, que falta você faria? Porque quando você traz o que você faria de graça, sabe? Eu vou dar um exemplo meu. Eu estou fazendo neste momento. Eu estou atendendo as pessoas gratuitamente. Na minha percepção, não é o momento de se ganhar dinheiro. É o momento de se dividir, de somar forças. Não é o momento de vender. Eu proibi a minha agência de fazer venda. A gente está fazendo posts institucionais. Não é para vender treinamento. Não é. Ah, mas você está louco. Deixa eu com a minha loucura porque eu estou dentro do meu propósito. Sim. Mas, Acho que Wilson, olha só, Wilson, mas eu brinco sempre, olha, se você ganhasse hoje 150 milhões de reais, você não precisaria trabalhar por dinheiro, confesso. Vamos lá, né? Daria para você investir e viver muito bem. Você não faria isso o resto da sua vida? Por prazer, mesmo por amor? com certeza. E ia fazer muito mais ainda, né? Ia fazer Exato, muito ia fazer muito mais. mais. Exatamente. Eu, É eu, disso eu, que eu eu- falo. entendeu? É É disso que eu fazer muito mais, é poder doar um pouquinho mais. E você me conhece em sala de aula, você sabe, as pessoas que me conhecem, que estão na live, que são meus alunos, sabem que eu falo muito pouco sobre títulos, sobre posses, sobre certificados. Eu sou uma pessoa que falo muito pouco sobre isso. Ah, eu sim. fui em Portugal e as pessoas chamaram minha atenção porque eu omiti o título de doutor e aí o reitor da universidade falou assim, professor, aqui em Portugal nós fazemos questão de chamar o professor e tem que estar por escrito, professor, doutor, Wilson Nascimento. Eu falei, gente, o importante é que as pessoas me ouçam e não é falsa modéstia, esse sou eu. Pode ser que tenha alguém que não concorde. E eu aprendi, Marisol, que essa pessoa também está certa. Quem sou eu para dizer que ela está errada? Você também está certo. Ó, você está certa e eu estou certo. Eu vivo pelo meu propósito e você busca encontrar o seu. E Simples tá assim. tudo bem. E tá tudo bem. Tá tudo bem. E tá bem. Wilson, eu acho que é até uma continuidade da pergunta que a Camila já fez aqui pra gente, tá? Então ela fala assim, ó, o propósito final e coletivo é o amor. Então o propósito individual é encontrar seus dons e talentos, que são as ferramentas para você realizar o seu propósito final. Vocês não acham que as pessoas têm misturado muito o conceito de princípios e valores? Por exemplo, ser uma empresa sustentável, uma empresa que se importa com o funcionário, ser uma empresa que deixa um legado de inovação, etc., etc., com o conceito de propósito? Estaria acontecendo uma mistura de conceitos ou estou com a percepção equivocada? Fica a pergunta para a live.
Excelente amiga? pergunta mais uma vez. Essa menina, ela é do nosso time, ela gosta de Ela provocar é. mesmo, né? Na verdade, se a gente for separar no mundo organizacional, uma grande maioria tem lá uma frase bonita na recepção, porque preenche um protocolo, mas a minoria realmente olha para aquilo e vive para aquilo, né? Acho que esse é o primeiro ponto que a gente tem que destacar, né? Sim. Agora, quando a gente fala de princípios, eu sempre destaco o seguinte: os nossos princípios, os nossos valores, né? Algumas pessoas chamam de princípios, outras chamam de valores. Eu digo que eles são o alicerce, é o que sustenta, é o que dá sustento, né? O nosso valor hoje sustenta as nossas decisões ou não. Porque se o meu valor disser não concordo, não vai sustentar o seu objetivo. Então, as empresas, algumas verdadeiramente vivem por isso, outras não tão bem assim. Então, eu entendo, Camila, que dentro do mundo organizacional, levando em conta as empresas que realmente levam isso muito a sério, a gente consegue destacar, sim, o que são os valores e o que é a missão dessa empresa. Porque se a gente, né, e a gente não vai ter muito tempo, se a gente for pegar nessa linha, a gente vai perceber que existem outros autores que questionam a questão de propósito e missão. E aí também tem gente que diz, propósito é uma coisa, missão é outra coisa. O que uma empresa tem é uma missão, ela não tem propósito. Então, aí começa uma nova briga. Então, eu entendo que é necessário, algumas organizações estão fazendo de uma forma muito bem feita, mas que valores e princípios é o que vão dar sustento a esse propósito que eu digo na minha vida. Então, se eu tenho um propósito de desenvolver o maior número de pessoas aonde eu puder estar, que é o meu propósito de vida, o meu valor, conexão, contribuição, né, tem que estar muito firme para que esse meu propósito se sustente. Acho que esse é um grande ponto. Sim. Wilson, eu queria trazer também um ponto aqui, que eu pedi uma dúvida de um outro cliente outro dia, é que quando se fala em propósito de vida, algumas pessoas podem confundir que o propósito de vida está totalmente ligado somente à sua vida pessoal ou a empresas do nosso gênero que trabalha com desenvolvimento humano. E na verdade não é isso, né, Wilson? Eu posso colocar um propósito de vida através vamos lá, de uma indústria. Eu posso produzir um determinado produto, mas por trás daquilo não está somente o ego, não está somente o interesse financeiro. Está sim o meu propósito de vida em contribuir com o outro, lembrando sempre daquele conceito que o propósito é sempre a serviço do outro. E eu posso fazer sim isso através da comercialização de um produto. São coisas diferentes, né? Então isso eu queria trazer também aqui para o pessoal, porque isso se confunde muito também que viver o meu propósito apenas pode ser fazer caridade. Não, não necessariamente. Eu posso fazer isso e posso ganhar dinheiro com isso. Você já colocou no começo. Tá tudo bem, tá tudo certo. É o reconhecimento ali do seu trabalho. Não tem um problema com isso, não é? Mas esse ponto eu queria trazer. Tem alguns comentários aqui, Wilson, que passaram. Deixa eu ver aqui só. A Adriana diz o seguinte: acredito que motivar através de uma live leva ao outro o propósito de se doar. Sim. Desde que, Adriana, dentro desse outro exista esse fator que vai conectar. Por quê? O que me motiva não é necessariamente o que vai motivar você. Se realmente dentro de você tem um propósito de contribuição, de fazer a diferença na vida do outro, com certeza tudo que a gente está falando aqui vai potencializar as suas ações. Por isso que muitas vezes a gente fala, né? A motivação por solta, ela não sustenta por muito tempo. É aquele remédio momentâneo, mas que não dá sustentabilidade. Então, acho muito importante isso, né? Quando a gente tem dentro de nós, conecta e acontece. Muito bem. Tem um comentário aqui, Wilson, da Larissa. Larissa era da nossa turma de MBA. Deixa eu achar ela de volta aqui. Eu concordo, professor. A partir do momento que trabalhamos apenas por dinheiro, devemos realmente nos questionar.
É isso mesmo. E aí, e acho que entra no que você acabou de falar, Marisol. A gente percebe empresas que realmente, empresários, né? Sim, Que tem uma empresa que ganha dinheiro, mas que cuida do seu time. Ontem eu vi uma live da Forbes e vi uma empresária falando bem interessante. E uma grande empresária. Ela disse o seguinte: nós estamos fazendo a terceira ação em menos de um mês para cuidar do nosso time. Porque quando tudo isso passar, nós precisamos deles o mais forte possível. Em menos de um mês, eles estavam fazendo a terceira ação em prol do time deles. Ah, é uma grande empresa, tem dinheiro. Eu também conheço pequenas empresas neste momento que o empresário está ombro a ombro com o time dele. Ele tem um sim. propósito de ganhar dinheiro com o produto dele? Tem. Mas de contrapartida, o propósito dele leva comida, estudo, roupa e contribui com o propósito de cada um daqueles funcionários. Então, sim, é possível ter uma empresa saudável, lucrativa, desenvolver pessoas e contribuir no propósito dos outros, mesmo sendo empresário. Uau, pronto. Acabou a live, tá tudo certo. Matou. Excelente, Will. Super, super, super bem colocado. Muito bem, pessoal. Tem alguém aqui que gostaria de fazer alguma outra pergunta? Tem mais um comentário do Marcos aqui, está um pouquinho ruim para eu ler, mas vamos lá. A conexão é primordial para o sucesso do propósito. Dedicação, pagar o preço e coração. É isso aí, Marcos. Muito bem. Muito bem, Wilson, nossas lives são um pouquinho mais curtas que as demais. Nós já estamos aqui quase caminhando para o final. E eu queria pedir para você deixar uma mensagem para as pessoas que estão com a gente. O que você poderia deixar de mensagem para o nosso pessoal? Olha, eu costumo dizer, Marisol, que a mensagem é que cada um de nós, e cabe a mim também, faça uma avaliação diária, principalmente nesse momento que a gente está vivendo. Estou fazendo realmente tudo o que eu posso fazer? Porque eu tenho como uma máxima que a gente veio nesse mundo para ser feliz e fazer a diferença na vida dos outros. Se não for para fazer a diferença, aí eu nem saio de casa. Eu fico dentro de casa. E agora todo mundo já está dentro de casa mesmo. Por isso que a gente faz a diferença em uma live. Então eu penso que a grande mensagem é que cada um olhe para dentro. Que as pessoas parem de se diminuir. Vocês são gigantes. Muitos de vocês, ou muitas pessoas que vocês conhecem, na verdade, só estão adormecidos. Todos nós temos um talento que está em algum lugar aí, escondido. E se você já está praticando ele, paga o preço. Paga o preço. A gente tem N exemplos de pessoas que se tornaram pessoas extremamente bem-sucedidas porque não desistiram nos primeiros 10 anos. Olha o que eu estou falando. Nos primeiros 10 anos. E tem gente desistindo no primeiro mês, no primeiro dia. Então, você é muito maior do que você imagina. E pedir ajuda é sinal de força. Peça ajuda. Gratidão, Marisol, por essa oportunidade, Eu sabe? é que Ímpar. agradeço isso. Espero, de alguma forma, ter contribuído com cada um da sua audiência e cada amigo, cada aluno aí também que entrou. Não deixo um abraço a todos e minha gratidão aí para os que estão me seguindo sempre. Imagina, Wilson, eu que agradeço a você, a tua disponibilidade, uma humildade, nossa, eu não sei nem o que dizer, né, Wilson? Eu já comentei isso até numa aula, que você está a léguas de distância de mim, no que tange conhecimento, mas você sempre tão humilde, tão querido e tão acolhedor. Muito obrigada mesmo por ter aceitado. Tenho certeza mais do que absoluta que todo mundo aproveitou bem. Alguém aqui agradecendo, o professor. Muito bem. Wilson, um grande abraço, muito obrigada. Que Deus ilumine a sua caminhada, a nossa caminhada. E vamos lá, estamos juntos. Qualquer coisa, estou à disposição também, tá bom? Um Que, grande abraço e obrigada. que assim seja. Até mais. Amém. Até.